Oi, gente, como vocês estão? Deixa eu me organizar aqui que eu vim conversar um pouco com vocês sobre traumas. Então, vejam só. Quando a gente estuda sobre traumas, né, sobre os efeitos dos traumas nas pessoas, a gente começa a entender que a vida fica mais difícil de ser vivida quando a gente carrega um trauma que a gente às vezes nem sabe a origem, nem sabe como ele começou, mas que realmente faz muito mal pra gente. Então vejam só, eu vou trazer aqui alguns fatos pra vocês, né? Deixamos aqui muito barulho na instituição. Vou trazer alguns fatos para vocês de histórias que talvez vocês se identifiquem com elas e vocês vejam se há possibilidade também de procurar isso em vocês. Então vejam só. Uma pessoa, ela falou que ela só acorda tarde, né? Não gosta de jeito nenhum de acordar cedo, trabalha e tudo, já organizou o seu trabalho para poder acordar tarde e manter a sua rotina. E daí ela, revisitando a sua história, ela percebeu que era porque o pai dela sempre acordava ela às 4 da manhã para ir trabalhar junto com ele. Precisava, né, da criança dele lá já adolescente. E aí ele acordava muito cedo para ir trabalhar, então assim, ele acordava com muita raiva, ele queria dormir, queria descansar e não gostava daquilo. E aí ele carregou isso na vida toda dele, prometendo que nem ia fazer os filhos acordarem cedo, né? Que aí é o perigo. E ele também não acorda cedo, porque ele não consegue, toda vez que ele acorda cedo para precisar fazer uma viagem, ele relembra dentro de si tudo aquilo que vivenciou e volta tudo de novo, né? E esse acordar cedo era para ele ir trabalhar na feira livre. Então, hoje, ele não chega numa feira livre. Tudo que ele quer comprar é um supermercado ou qualquer outro lugar. Ele não passa nem na feira livre, porque ele diz que a feira livre ativa nele todo aquele gatilho, né? Que ele vivenciou. E acabou passando tudo isso para os filhos também. Outra situação, também, né, com um homem, ele ficava na mesa durante as refeições e ele tinha um jeito de mastigar que irritava muito a audição do pai. E o pai brigava demais, que você não sabe comer direito, que você come com a boca aberta, que você vai fazer vergonha, vai passar vergonha e essas questões todas. Então o que acontecia? Ele pegava seu prato, saía da mesa e ia comer em outro lugar. E aí ele cresceu totalmente sem conseguir almoçar em lugares públicos, né? Fazer refeições em lugares públicos. Sempre achava um jeito de dizer, não, eu tô cheio, eu não quero comer não, mesmo com fome. Porque naquela situação ele não conseguiu sair do espaço público, né? Para poder comer sozinho. E isso ele carrega até os dias de hoje. E a consequência disso tudo é que ele também está fazendo com o filho, né? Fica reclamando com o filho, né? Coma de boca fechada, o mesmo padrão de comportamento em que ele foi criado, que gerou nele trauma, que ele ficou com medo de passar vergonha nos lugares com as pessoas, ele também acha que está com medo do filho também passar vergonha, ele também passar vergonha com o filho nesses lugares e o filho também passar vergonha. Então, começa a um padrão de comportamento sendo repetido também em outro formato dos traumas que a gente vivencia. E, gente, esses traumas são construídos na relação familiar, na relação escolar, tá? E muitas experiências com aqueles que estão na nossa vizinhança mais próximo da gente. Então, identificado esses campos, esses 3 campos, vamos trabalhar com os 3 campos que trazem mais
incidência de traumas, né, identificado o campo familiar, o campo social escolar e o campo social interação com vizinhos, a gente começa a ver que se esses traumas eles não forem descobertos as suas origens, eles começam a dominar os nossos comportamentos na atualidade, com a idade que a gente tem. Então a gente fica refém desses comportamentos, repetindo esse padrão, sem saber como conseguir se libertar, se livrar. Então veja só, o ideal é a terapia, certo? A gente parte do ideal. A terapia, ela não cuida dos sintomas apenas, ela vai até a origem. Porque se eu me reportar apenas aos sintomas que aparecem, seja uma crise de ansiedade, seja uma crise antissocial porque você não consegue ficar em público, se eu só ficar fixada nessa parte inicial, infelizmente eu posso dar um paliativo neste momento, mas isso vai voltar. Então, a terapia, né, a psicoterapia, ela é essencial para que a gente vá na raiz deste teu sofrimento, né, para saber a origem de onde vem este sofrimento que causa na tua vida adulta até os dias de hoje. Caso você não consiga a oportunidade de fazer a terapia, gente, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é essencial. E onde a gente consegue? A gente consegue na terapia, a gente consegue em vídeos de pessoas especializadas tratando sobre o assunto. A gente consegue a indicação de livros que nos apresentam nós a nós mesmos, porque você começa a ver aquelas situações e se identificar e nossa, é desse jeito mesmo, e eu faço dessa mesma forma. E aí, esses são meios, né, caminhos e mecanismos que a gente pode estar utilizando para se autoconhecer e conhecer a nossa história. Não tem como nos conhecer se a gente não conhecer a nossa história. É um pré-requisito. Eu preciso conhecer minha história, de onde eu vim, o que aconteceu comigo, se tiver a oportunidade de partir lá de como foi a relação dos seus pais para se conhecerem, se te desejaram, se não te desejaram, né? A gente tem que ter cuidado também até que ponto os pais podem revelar ou não, porque se você não tem uma condução de um profissional para ir orientando e conduzindo isso aí, pode até retraumatizar. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: eu descobri a origem desse meu trauma, né? Como esse primeiro caso, ele descobriu que foi o fato do pai acordar cedo demais para ir trabalhar na feira, era a origem. Beleza, beleza. Agora, o que eu vou fazer com essa descoberta é a nossa segunda parte da vida. Eu vivo uma parte da vida tendo comportamentos que eu não entendo, que eu não compreendo porque eu faço aquilo, que eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo mudar. Parte 1, eu preciso saber a origem disso aí. E a origem está na minha história, em toda a minha história. Parte 2, descobri. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu achei muito interessante que eu tive participei de um seminário sobre traumas, né? E aí o psicólogo fazia essa pergunta: você descobriu, certo? Certo. E aí, o que você vai fazer com isso agora? Né? Vai carregar dentro da sua bolsinha direto esse trauma para de vez em quando você se sentir infeliz, precisar do trauma para se chicotear, para se, né, dessa origem. Eu faço isso porque meu pai fez isso comigo. Eu faço isso porque foi minha professora da escola, com um coleguinha, e sempre tá trazendo isso para causar mais sofrimento a você. Acha que essa é a solução? De forma nenhuma. Gente, primeiro, eu não preciso andar com esse meu trauma a tiracolo, já que eu sei agora a origem, acredito que a origem é essa, a tiracolo, para que eu possa me maltratar com ele. De forma nenhuma. Eu preciso resolver essa situação, né? Eu preciso fazer com que isso seja resolvido. E aí eu não preciso mais caminhar com ele do meu lado. E a partir desse momento, eu começo a verificar que, sim, eu preciso dar um passo adiante. Eu preciso resolver toda essa situação, porque do ponto que eu já me encontrei, eu não posso mais permanecer. Então, cabe você, primeiro, conhecer a sua história e, segundo, você buscar o que vai fazer com isso que você conheceu. E aí a gente começa a ir dissolvendo. Ele pode até não desaparecer, porque não é mágica, né? É vida, é dinâmica, é realidade.
mas ele não vai ter mais o sentido em sua vida que tinha antes. Então fica aqui a nossa reflexão de hoje, espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!